Érica, vamos falar um pouquinho de fake news? E eu tenho aquele vídeo separado. O vídeo que eu mostrei para vocês lá no grupo de manhã estava com 21 mil views. Tá com 41 mil. Então acho que a gente tem que comentar sobre ele. O rapaz é um rapaz de TI, que ele é de um canal chamado Coffee Stack. Eu vou dar audiência para um canal novo, né? Mas a gente tem que comentar, porque eu acho que nós dois assinamos a cartilha, nós encontramos o ex-presidente Lula, a gente teve uma reunião de 40 minutos com o Guilherme Boulos. Então eu vou exibir o vídeo do rapaz, a gente dá uma interrompida em alguns momentos para a gente fazer os nossos comentários, mas é basicamente isso aqui. Vamos acompanhar. Vai botar o som, vamos lá. Tá. Regulamentar a profissão de desenvolvedor como garantia de direito para os trabalhadores da indústria. E toda vez que alguém, e geralmente esse alguém é algum político, fala sobre regulamentar a profissão de programador e desenvolvedor, a galera começa a debater na internet, seja no Twitter, no LinkedIn, apresentando quais seriam os prós, os contras, falando sobre piso salarial, vai precisar de faculdade, falando sobre regulamentação no geral, sindicato, e eu vim expressar a minha opinião aqui para vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Garcês, eu trabalho com desenvolvimento de software há mais de 4 anos, eu também sou formado, eu sou bacharel em ciência da computação, então acho que eu tenho um lugar de fala aqui para expressar a minha opinião. E a primeira coisa que eu queria falar aqui para vocês, que a galera que eu vi o pessoal debatendo muito, é sobre, se regulamentar, vai ter um piso salarial, isso vai ser ótimo, porque tem empresa que paga muito mal. Realmente, existe empresa que paga muito mal no mercado. Uma vez eu estava num grupo no Facebook e alguém perguntou qual é o salário de um desenvolvedor React aqui no Brasil. Aí alguém respondeu, isso pode variar entre R$1.500 e R$25.000. E essa resposta, apesar de ter sido num tom irônico, não estava mentindo. Realmente, tem gente que ganha muito pouco e tem gente que ganha bastante. Então, você... Vamos parar nesse ponto. Piso salarial. Vamos começar do começo. A cartilha não defende, e esse fulano que tem 4 anos de experiência no mercado não leu, a cartilha não defende para TI. Ela discute para depois um deputado propor um projeto de lei, regulamentações para desenvolvedores de jogos. Como é que a gente começa fazendo react a respeito desse sujeito, Érica? Eu queria que você fizesse algum comentário a respeito dessa pessoa com uma biografia tão vasta e que está no lugar de fala dela, segundo ele mesmo. Vamos aproveitar, então, o nosso lugar de fala como signatários aí da cartilha, né, Pedro? Já vamos começar aí, literalmente, falando assim, amigos, leiam o documento. Foi redigido durante mais de 2 meses por 30 pessoas do ecossistema de games. Então, assim, primeira coisa, leiam. Que deve ganhar melhor do que esse cara, esse imbecil, porque acho que imbecil não dá processo. Esse idiota, não entendeu? Que deve ter gente que ganha na cartilha, acho que deve ganhar R$25.000, que esse idiota não sabe, e que tá querendo melhorar, inclusive, o padrão de vida para quem ganha 1.500. Então, é assim, primeira coisa, leia a cartilha. É isso. Foi citado esse documento. A cartilha, aliás, ela tem um tom bem didático, explicando toda a trajetória da cartilha, quem fez a cartilha, por que fez a cartilha, e explicando, inclusive, como funciona o ecossistema de games. A gente até trouxe referências, então ela também teve uma preocupação até mesmo acadêmica nesse sentido, de trazer referências com fontes confiáveis, tanto da área de games, de pesquisas, trabalhos acadêmicos, enfim, tá tudo ali, tem todo um registro bonitinho. Primeira coisa é essa. Segundo, não é sobre mercado de TI. A cartilha é sobre a área de games. Teve até uma pessoa ali que um dos comentários que eu vi que é assim, estão fazendo isso para a área de games, mas fica dentro do sistema dentro de um sistema de TI, digamos, seria um braço. Já também outro ponto. Games não necessariamente é da área de TI. Games é da área de tecnologia e audiovisual. A gente tem essas duas vertentes. Quem lê a cartilha também entende sobre isso. E terceiro, a gente não, em momento algum, está falando que vai colocar piso salarial ou coisas do tipo. O que se coloca ali é uma discussão, né? Então, antes de tudo, o que é a cartilha Lula Play? Uma cartilha feita por aproximadamente, né, a gente fez um grupo ali durante 2 meses, 30 pessoas escreveram essa cartilha, 13 assinaram por questões de contratuais e tudo mais, né? Eu sou uma das signatárias, Pedro também, enfim, né?
E a gente colocou o que ali? A gente colocou o que é o ecossistema de games aqui no Brasil e algumas situações do tipo como fazer essa indústria melhorar. Para quem quer empreender, para quem quer trabalhar como empregado, funcionário de alguma empresa, enfim, tem para tudo ali dentro. E mais do que isso, quem foi no site ali do Lula tem, inclusive, um formulário para quem quiser assinar, uma vez que leu a cartilha, porque a gente não sai assinando termo de uso, né? Sem saber o que está comprando, coisa do tipo, não é mesmo? Então, assim, tem ali um formulário para assinar e dizer apoio essa iniciativa. Mas também tem um link ali, um e-mail, para mandar sugestões de forma democrática. Então, todas essas discussões, se alguém tivesse lido, pelo menos ali aquela página, né, que também tem só aquela página, só aquilo ali já ia dizer isso. Então, o pessoal começou a falar, porque o Lula está querendo, e os políticos estão querendo trazer de cima para baixo. Na realidade, o Instituto Lula convidou, né, eu, Pedro, que a gente estava lá já na primeira reunião, a gente falou, a gente não consegue falar do ecossistema inteiro, então a gente chamou mais gente de imprensa, gente de academia, gente de esportes, gente que é desenvolvedor, gente que é empresário da área de games, enfim, uma infinidade de perfis profissionais para redigir essa cartilha. Então, a gente já entendia isso, que a gente precisava disso para entender o ecossistema como um todo. E ali a gente ainda deixou, né, junto com o pessoal ali do Lula, um e-mail para as pessoas fazerem as considerações, mas ninguém entendeu nada, pegou esse recorte e já vou dando minha opinião. E esse eu acho que é o grande problema aí que começa, né? Ô, Francisco, é a galera dos comentários indo fazer vídeo no YouTube, né? Oh, que fase ele deve estar passando, fase difícil aí do... Mas, que fase difícil, é ótimo. Pode falar. Isso me interessa, né? Porque eu até me interessaria, na verdade, eu sou engenheiro de computação, né? Eu não computo mais, mas eu computaria se pudesse, mas se desse dinheiro bom. Mas, e meu filho, por exemplo, isso me interessa porque meu filho gosta ele é interessado em ser um programador de jogos. Eu não conheço, eu ainda não li, então não posso opinar, como dizia... Não, mas a gente te dá os pontos principais. É uma cartilha de princípios, ela não chega a ser determinista, porque o que acontece? Para você melhorar o setor, você precisa conversar com o deputado, o governo federal precisa discutir com a sociedade alguns marcos mais específicos. Então essa cartilha é tipo um rascunho, na verdade. Só que o Lula falou isso, falou muito bem na entrevista do Flow, e aí croparam a fala dele e estão descendo a lenha como se o Lula fosse o responsável. Ele sequer foi o responsável, ele só recebeu a cartilha, ele está reproduzindo o que está literalmente escrito lá. É surpreendente. Vamos continuar, porque esse formato de react de vídeo é muito bom, porque aí o fulano vai ver, ele vai pegar pilha, e eu quero mais que ele fique irritado mesmo. Mas vamos ver. Quando a gente fala de regulamentação, esse tópico de piso salarial é um dos mais comentados, digamos assim. E o que eu acho, né, de piso salarial na profissão de programador, de desenvolvedor? Eu gostaria primeiro de que vocês perguntassem aí se você conhece algum engenheiro, principalmente engenheiro civil, ou basicamente qualquer outra engenharia, que não seja engenharia de software, mas uma engenharia que seja regulamentada, como é que na prática o mercado de trabalho funciona. Porque todas essas profissões, essas engenharias, elas são regulamentadas, tem conselho e tem piso salarial. Mas o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a empresa ela tem uma demanda para, sei lá, ter 10 engenheiros, mas ela não vai contratar 10 engenheiros porque vai sair muito caro. Então ela vai contratar um engenheiro e 9 analistas, e no final a pessoa que é engenheiro, que tem o diploma lá, que recebe acima do piso salarial, vai assinar os documentos e alguma coisa desse tipo. E aqui eu não estou entrando no mérito se isso é certo ou errado, se as empresas são malvadas ou não, eu estou mostrando as coisas como elas são. E com desenvolvimento de software, eu acredito que não seria muito diferente, sabe? Por quê? Imagina só, né, se vamos fazer um exemplo aqui absurdo, né, que alguém vai lá regulamentar e o piso do desenvolvedor de software vai ser 20 mil reais. Agora todo desenvolvedor de software precisa ganhar pelo menos 20 mil reais. Na prática, a maioria esmagadora das empresas não vão conseguir pagar esse piso salarial. Então, o que vai acontecer é que as empresas vão parar de contratar as pessoas como programadores, vão inventar um novo cargo técnico em programação, alguma coisa desse tipo, para conseguir pagar menos do que esse tal piso salarial.
mas aí o governo pode regular ainda mais. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que as empresas vão parar simplesmente de contratar programador. O que acontece? Vocês já viram, né? A gente viu isso já em vários lugares durante a história no mundo todo. O que acontece quando o governo ele tenta regulamentar o preço, sei lá, de alguma coisa, né? O que acontece? As pessoas simplesmente vão parar de produzir ali aquela coisa porque não vai compensar mais. E é exatamente isso que vai acontecer se a gente tiver um piso salarial que não esteja, digamos assim, sendo definido ali pelo mercado, né? Dinamicamente pelo mercado. Se o governo for lá numa canetada e querer definir um piso salarial, na prática, o que vai acontecer? Ou vai ser inventado um novo cargo, ou simplesmente as empresas no Brasil vão parar de produzir software, porque financeiramente não vai ser mais vantajoso. Mais uma vez, aqui eu só estou fazendo uma análise prática do que eu acredito que vai acontecer com relação a piso salarial. E o segundo ponto que eu vejo a galera falando. Vamos parar aqui um minuto. Se tiver piso salarial, o salário vai ser de 20 mil e as empresas vão criar uma outra função para ter que pagar menos. Ô fulano, ô ciclano, elas pagam menos porque elas podem, elas querem continuar te metendo nisso. As pessoas... Érica, as pessoas não sabem mesmo o que o Estado tem que fazer nessas situações, né? Nem um pouco. A gente percebe assim, o mercado tem que regular isso. A gente sabe o quão cruel é o mercado quando você mais realmente precisa de um olhar em alguma situação específica ali, algum problema que você esteja passando, por exemplo, na sua vida e tal, enfim, né? Então a gente está tentando fazer o quê? Garantir direitos, mas para todo mundo, tanto para quem quer empreender, quanto também para quem quer trabalhar. A ideia é essa. Então, assim, ele mostra uma falta de senso, né, de conexão com a realidade muito grande. Um salário hiperinflacionado, né, de 20 mil reais, não que não seja possível de você ganhar isso na área de TI, mas isso não é piso salarial. O que a gente tem na realidade? Então, trabalhando dentro de faculdades, às vezes a gente encontra, e eu trabalho com parte de estágio na área de games, estágio supervisionado, às vezes a maioria das empresas, a gente encontra elas colocando um salário mínimo, e elas só obedecem aquelas 6 horas de estágio, porque isso hoje é previsto em lei. Porque eu já tive situações de alunos que vieram me procurar, que a empresa estava querendo que trabalhasse mais do que 8 horas por dia. E não pode, você tem a lei de estágio. É para esse tipo de incoerência que você não vai a lei, no caso, fazer uma regulamentação salva essas pessoas de serem exploradas, porque hoje em dia qualquer pessoa consegue entrar na área, né? E aí eles falam bastante de formação acadêmica, isso é um ponto que a gente vai até trabalhar mais adiante, que nem é uma coisa que a gente estava colocando tipo como obrigatoriedade, todo mundo levou isso para esse lado. Mas o que acontece as empresas vão explorar. Existem muitas pessoas que estão entrando nesse mercado de outras áreas, então, assim, precisa-se ter um cuidado justamente para esses trabalhadores. Isso foi pensado na questão do crunch time que tem, né, dentro da indústria, de você ficar trabalhando horas à exaustão, tendo burnout. E aí você, tipo, nossa, eu ganhei um monte de dinheiro, eu sou livre para isso, e depois você tem um tratamento médico absurdo para ser feito, e a empresa vai, se você deixar totalmente no livre mercado também, como a galera aí tanto ovaciona, é problemático também, né? Porque você não tem garantias nenhuma, né? Então, assim, é óbvio, deixa-se escolhas para as pessoas, mas também se estabelece coisas mínimas para que dê suporte para pessoas que estejam numa situação ainda como júnior, como boa parte da nossa base, do nosso ecossistema aqui no Brasil.